Pessoal, assim ó, seguinte. Precisamos conversar sobre o episódio 10 e 11 de Titãs. Porque na outra semana, a gente fez aqui a crítica do episódio do Mutano. Que apareceu o negócio do multiverso e tal. Elogiamos o episódio do Mutano. Pelo seu clima e até pelos seus diálogos. E eu, assim, na maior das inocências, falei algo bem assim. Estou empolgado em ver o episódio 10 porque esse episódio promete muito. Afinal, vai ter Ciborgue e Mutano. Por que eu ainda acredito? Por que eu insisto? Felizmente, esse é o penúltimo episódio. Só tem mais o da semana que vem e acabou. Acabou. Porque assim, ó, vocês não estão preparados para esse episódio 10 e para esse episódio 11. Vocês não estão preparados. Nenhuma pessoa com boa consciência sã tá preparado para esse episódio. Não dá. Assim, eles foram num nível da ruindade abaixo das expectativas de Titãs. Mas sabe quando o negócio tá ruim? Mas tá tão ruim, que não tem como piorar. O Titãs chega ali com uma retroescavadeira e cava um buraco que ele chega ainda mais baixo. Se tinha alguma coisa boa nessa temporada 4, eles conseguiram rasgar a última linha narrativa decente que essa série tinha. O episódio 11 termina com o Superboy jogando uma pokebola. Não há limites para a ousadia e os absurdos de Titãs. E nessa semana eu tô chocado. Eu tô realmente chocado, porque eu vi os 2 episódios na sequência. Eu vi o 10, que não tinha assistido semana passada, e eu vi o 11, que saiu hoje. E ver os 2 na sequência deveria entrar no Código Penal pra sessão de tortura. De ser proibido, porque não dá. Gabriel, mas você tá exagerando? Não tô, gente. Não tô. E é por isso que eu peço pra vocês ficarem o vídeo inteiro, porque eu vou explicar o episódio 10 e o episódio 11, porque é só contando pra acreditar. É simplesmente impressionante como que Titãs consegue ter um episódio bom, que é um episódio que nem foi feito pela equipe dos roteiristas. E aí a gente volta pra normalidade, com esse episódio feito pela equipe dos roteiristas. Não é possível que até o ator que faz o Mutano entende Titãs melhor que os roteiristas, mas é verdade. Lembra no final do episódio 9 ali que termina naquele cliffhanger do Mutano tá junto com a Patrulha do Destino? E eu super elogiei aqui, poxa, que legal, agora a gente vai poder ver uma interação da Patrulha do Destino com o Mutano, Ciborgue com o Mutano, vamos ver essa interação! Não. Acontece que o Mutano não tá de fato na mansão da Patrulha do Destino. Ele ainda tá no vermelho. E ele tá ali junto com a Patrulha do Destino, e eles estão presos, eles não conseguem sair dali. E o Mutano não sabe exatamente o porquê que ele tá ali e como sair dali. O que nos primeiros 5 minutos já entra totalmente em contradição com o que aconteceu no episódio anterior. Porque o episódio anterior, a narrativa da história, era sobre o Mutano aprender a usar esses poderes dele. E depois dessa pequena cena do Mutano, a gente corta para aquela conversa que o Connor tava tendo com o Sebastian Blood. Porque assim, ó, só lembrando, né, o Connor agora tá carequinha, ele tá agindo como Lex Luthor, e ele se assumiu, né, CEO da LexCorp. E ele tá ali para conversar com o Sebastian Blood porque ele quer fazer uma parceria com o Sebastian Blood. Ele quer dar o que ninguém mais conseguiu dar para ele. A escolha de fazer o que ele realmente quer fazer. Porque a gente vai ver nesse episódio que o Connor, ele tá totalmente Lex Luthor, ele tá manipulativo. Ele quer realmente salvar a Terra, na verdade ele nem é do mal, mas ele tá com boas intenções. Só que a intenção dele é, agindo como Lex Luthor, né, tentar manipular o Sebastian Blood pra ele não usar aquele chifre do Trigon pra invocar o Trigon. Gabriel, mas esse é um bom plano. Calma, que nem começou o problema. Enquanto que o Connor conversa com o Sebastian, ele usa a visão de raio-x dele para ver que o Sebastian, ele tava com um livrinho, uma espécie de agenda ali na mesa, e essa agenda vai estar cheia de código, que é o código dos videogames que ele fazia lá no início da temporada. Vocês lembram disso? Pois é, a série lembra. E o Connor, como ele é Lex Luthor, mastermind desse momento, ele vê que isso é um ponto fraco do Sebastian. E ele traz o Sebastian pro lado dele, argumentando que como ele é o CEO da LexCorp, ele vai poder fazer os videogames do Sebastian. E aí o Sebastian, o vilão da temporada, no antepenúltimo episódio da temporada, ele tá falando esse diálogo aqui, ó. I wanted to make games. Gente, não! Momento Mickey Mouse de colocar as mãos dentro dos olhos, né? Aham, quero me matar! Pois é, você não aguenta. O vilão que estão desenvolvendo 7, 8, 9 episódios com a Mother Mayhem pra fazer o escolhido, não sei o quê.
ele, em 5 minutos de diálogos com o Superboy, ele desiste do plano da Mother Mayhem pra se juntar ao Superboy. Porque é o que acontece na cena seguinte. Ele encontra a Mother Mayhem, e ele vai dizer pra Mother Mayhem, basicamente, que tá cansado dela, cansado de ser manipulado por ela, e no final ele acaba matando ela. Ele grita, não! E a Mother Mayhem pega fogo, e ela morre. Ah, meu Deus. Quem diria que pra salvar o mundo, você só precisaria conversar 5 minutos com um vilão ali. Ô, meu amigo, deixa de ser manipulado por essa daqui. Vem fazer videogamezinho comigo. Vamos fazer uns videogames. Inacreditável! E bem, enquanto tudo isso tá acontecendo, os Titãs, eles ainda estão tentando impedir o plano da Mother Mayhem. E sabe o que a série faz pra resolver isso? Divide o grupo. Pela trilionésima vez, eles dividem o grupo. Aí o Dick Grayson vai com a Ravenna pra um lado, a Estelar vai pro outro, e o Tim Drake fica no laboratório. E assim, ó, aqui entra uma outra subplot com o Dick Grayson com a Ravenna. Porque vocês lembram lá do episódio 8, que foi definido que a Ravenna é machucada quando o Sebastian Blood é machucado. Que eles têm essa ligação de irmãos por causa do Trigon. Aí o Dick Grayson, o que ele quer fazer? Ele quer resolver esse problema, como sempre. E aí ele chega na Ravenna com um tabletzinho, com um papo que ele descobriu um ritual de um amigo dele, e que se eles fazerem esse ritual, a Ravenna vai se livrar dessa ligação que ela tem com o Sebastian Blood. E, gente, da onde que ele tirou isso? A série tenta justificar dizendo que ele tem um amigo que sabe sobre essas coisas, e fica muito subentendido que foi o John Constantine, que essa série tem uma fixação bizarra com o John Constantine, né? Qualquer probleminha de magia, o amigo do Dick Grayson, John Constantine, passa ali pelo WhatsApp dele o endereço pra resolver o problema da magia. Toda santa vez acontece isso, velho. E de novo, isso aqui agora a gente não tá no início da temporada, a gente tá no final. E aí eles vão fazer esse ritual, me aparece essa mulher aqui do nada, ela não tem nem nome, não tem nome. Ela apenas diz, mas vocês têm que fazer esse ritual das trevas aqui, que ela pode morrer, e o Dick Grayson vai ter que matar esse demônio, né? Outra fixação de Titãs, né? Matar pessoas. Aí o Dick Grayson, né? De novo, pega uma faquinha e ele tem que matar esse demônio horroroso que vai aparecer durante o ritual. Bem, enquanto tá acontecendo esse negócio do Dick Grayson com a Ravenna, tem a Estelar, que também ficou separada, porque ela sai do grupo, obviamente, e ela magicamente abre uma porta e ela aparece dentro do Vermelho, ali na mansão da Patrulha do Destino, com o Mutano. E a explicação que a série dá foi porque o Vermelho quis. O Vermelho quis. Assim, gente, peraí. Não, peraí. O Vermelho é a força vital que une os animais. Não é o presença. E eles mal sabem o que estão fazendo, porque dentro aí desse negócio do Vermelho, os personagens, eles estão preocupados que as folhas que tem ali dentro da mansão, elas estão morrendo. Como se o Vermelho estivesse morrendo por causa disso e o Vermelho estivesse chamando esses personagens para eles encontrarem uma alternativa, porque o plano do Sebastian Blood, da Igreja do Sangue, vai matar o Vermelho. E assim, ó, tudo isso já não faz sentido, mas por que diabos eles estão mostrando as folhas morrendo? Não são as folhas. Não tem nada a ver com folha. Se pelo menos tivesse o monstro do pântano, eu iria entender. Mas a força do Vermelho dos animais e me coloca uma planta pra representar... Não, pelo amor de Deus, não. Mas enfim, dentro do Vermelho a gente vai ter ali as interações do Mutano com o Cyborg com a Estelar. Você vai ver que tem uma espécie de clima de Patrulha do Destino, principalmente ali porque o Homem-Robô, ele aparece... Ele até que tem uns diálogos bons, o Homem-Robô. Ele se salva nesse episódio, o Homem-Robô. E assim, ó, toda essa interação com a Patrulha do Destino, cara, é muito decepcionante. Assim, ó, quando eu terminei o episódio 9, eu pensei que todo o episódio ia ser com a Patrulha do Destino. E a gente ia ter todo um clima ali com os personagens, interações boas. Porque como o episódio não é sobre isso, é só de, assim, ó, de vez em quando eles aparecem e tem uma ou outra interação ali, você, tipo, fica perdido, assim, mas por que fizeram esse crossover se eles iriam aparecer, tipo, com 5 falas cada um? Porque é o máximo que eles têm ali, 5 falas. Assim, ó, parece realmente que os escritores odiaram o episódio do Mutano e eles decidiram, você fez um episódio melhor que a gente? Então eu vou estragar o teu. E foi o que eles fizeram. Até o cliffhanger do final do episódio do Mutano eles conseguiram estragar. Porque, assim, ó, se você tá achando esse episódio ruim, se prepara, que vai ficar pior. Porque cortamos essa parte aí totalmente perdida do Mutano e a gente vai pra parte do Sebastian Blood.
O Superboy, né, tava querendo fazer as vontades do Sebastian Blood, fazer aquele papel de pai legal, né, e diz, né, eu vou te dar o videogame que você quer. Quer fazer videogame? Faz. E aí o Sebastian Blood faz o videogame. Só que não é só isso. Ele quer fazer um videogame do mal, que é um videogame que se você joga, você faz um ritual do mal e você fica em coma, pode morrer, e a sua energia vital vai pro Sebastian Blood. E o videogame de celular, óbvio que é um videogame de celular. E tudo isso acontece num clipe montagem de 1 minuto. O Sebastian Blood faz o videogame, coloca a sua mão demoníaca lá no painel do videogame e, magicamente, o videogame fica do mal. Mas piora, porque daí você tem um clipe montagem e o videogame instantaneamente é um grande sucesso mundial. Tá todo mundo jogando em questão de 2 minutos o videogame do Sebastian Blood. Então ele vai de zero a um homem de negócio super conhecido mundialmente em uma cena. Uma cena. E eles acham que tô falando sério. Olha essa história aqui, olha como a gente tá fazendo uma crítica às empresas. Ah, gente, pelo amor de Deus, se quer fazer uma crítica boa, faz. Mas não faz desse jeito aí. Não precisa, não faz desse jeito, não faz o seu vilão querer fazer videogame do mal aos 47 do segundo tempo no antepenúltimo episódio da série. Pô, velho, não dá. O que eles estavam pensando? E bem, quando o Superboy descobre que esse jogo tá matando pessoas, ele tenta impedir o Sebastian Blood, mas ele não faz nada, porque ele quer jogar o jogo do Sebastian Blood pra ser amiguinho do Sebastian Blood. Ele não quer, tipo, derrotar o Sebastian Blood. Ele só quer que o Sebastian Blood fique do bem, mas de uma forma manipulativa, estilo Lex Luthor. Então, quando ele vê tudo isso acontecendo, ele não pode fazer nada. E quem de fato faz alguma coisa é o Tim Drake. Que o Tim Drake tá lá no Star Labs e ele vê o negócio do jogo e ele faz uma espécie de ataque nos servidores da LexCorp pra derrubar esse jogo. Só que não para por aí. Tem uma pegadinha nesse ataque aí do Tim Drake. Porque só invadir não ia ser o suficiente. Eles tinham que fazer esse ataque pelo backdoor do servidor. Que seria, tipo, a porta dos fundos do servidor. Só que o Tim Drake, ele disse que isso nunca ia funcionar, porque é, tipo, muito óbvio que isso não ia dar certo. Só que ali naquela sala, naquele momento, estão a Estelar e o Mutano. E aí, pasmem, o Mutano e a Estelar incentivam o Tim Drake a fazer esse ataque, porque quando eles estavam no vermelho, o caminho de fuga que eles passaram foi por uma porta que tinha um dizer de backdoor. O vermelho falou pra eles, através dessa metáfora da mansão da Patrulha do Destino, e quando eles viram isso daí, eles, é a backdoor ali, tem que fazer a backdoor aqui no ataque hacker. E eles incentivam o Tim Drake a fazer, e ele faz. E não funciona! Só vai funcionar porque o Superboy, ele tava na sala dos computadores, dos servidores ali da LexCorp, e ele, usando a super velocidade, enquanto que o Sebastian estava distraído, ele libera o backdoor do servidor. Uou! Aqui o roteiro tá de parabéns. A quantidade de coincidências astronômicas que aconteceram para fazer um simples ataque a um servidor é bizarro. Bizarro. O melhor de tudo é que o vermelho sabia que tudo isso ia acontecer. Quem diabos é o vermelho, afinal de contas? Daqui a pouco vou dizer que o vermelho é o presença. Eu não duvido nada. Como é que o vermelho ia saber alguma coisa de tecnologia, meu Deus? Como é que ele ia saber? Ai. Enfim, com essa ajuda colaborativa de todo mundo, o ataque funciona. E assim, todos os aparelhos de celular que tinham o jogo instalado simplesmente desinstalam o jogo e ele para de funcionar. E a história, que já tá tão absurda, eles começam a dar uma jogada meio realista. Porque como esse jogo foi desinstalado do nada, ele sumiu em 24 horas, e tinha esses casos das pessoas morrendo ou entrando em coma que estavam jogando o jogo, a LexCorp, ela entra numa crise mundial. E a imprensa começa a questionar a LexCorp. Principalmente o desenvolvedor do jogo, o Sebastian Blood. E como tá todo mundo questionando o Sebastian Blood, o próprio começa a se questionar. E essa crise de fé que o Sebastian Blood tem é totalmente oportuna pra volta da Mother Mayhem. Porque assim, ela tá viva e aparece no finalzinho do episódio no necrotério. E bem, aqui termina o episódio 10, episódio constrangedor de ruim. E assim, ó, não é culpa da direção, não é culpa dos efeitos especiais, não é culpa dos atores, não é culpa de ninguém. A culpa exclusiva desse episódio ser tão ruim, mas tão inacreditavelmente ruim,
é dos roteiristas. Os roteiristas fizeram esse roteiro simplesmente sem pé nem cabeça, que eu acho inadmissível um roteiro assim tão ruim em 2023. Mas assim, ó, vamos falar agora do episódio 11, porque esse episódio 11 também é bem ruim. Mas pelo menos vocês vão ver que tem esse uniforme maravilhoso do Robin. Muito bonito esse uniforme. O episódio começa revelando que a Stellar tá tendo esses pesadelos. E isso por causa daquela profecia, né? Que ela viu que pra salvar o mundo, ela teria que se sacrificar lutando contra o Trigon ou o Irmão Sangue. Só que o Dick Grayson não quer fazer isso. O Dick Grayson não quer admitir que a Stellar vai fazer alguma coisa pra morrer. E esses 2 primeiros minutos, quando eu tava assistindo, eu pensei, ok, talvez a gente tenha voltado pra uma normalidade de nota 6. Porque ali, enquanto o Dick Grayson conversa com a Stellar ali no topo da Star Labs, e eles ficam olhando as pessoas passando e tal, assim, ó, é um diálogo aceitável, bom, não tem nada de errado com esses diálogos. Só que o problema é que o episódio continua, né? O episódio não tem 5 minutos, tem 50. Logo na sequência, o Dick Grayson pede pro Tim Drake ir até Gotham City. Porque ele tem uma informação secreta de um informante, e o Tim Drake fica meio relutante e tal, mas ele decide ir, e é com isso que o Dick Grayson acaba dando pra ele a maleta que tem o uniforme do Robin. É um pouquinho depois que a gente vai ter a primeira cena desse Robin em ação. E é uma cena, assim, ó, que surpreendentemente tenta fazer uma homenagem à primeira cena dos Titãs com o Robin. Só que agora é com o Tim Drake. E ó, vou até elogiar essa cena. Além do uniforme ser muito bonito mesmo, as cores do uniforme são lindas. O cenário, a ambientação, chovendo, com trovão, num beco de Gotham, é legal. Eu comprei que ali eles estavam em Gotham mesmo. O Tim Drake luta com esses capangas e tudo mais, só que ele tem uma certa dificuldade porque é a primeira noite dele, né, como vigilante, tentando derrotar esses capangas. E é com isso que ele acaba recebendo uma ajuda. Vai aparecer o Capuz Vermelho. O Capuz Vermelho tá em Gotham, atuando na cidade como o herói que a cidade tem. Naquele momento, esse daí. E ele diz que vai ajudar o Tim Drake a encontrar o informante que o Dick Grayson pediu pra eles verem. E aí, parte do episódio é essa subplot com o Tim Drake e o Jason Todd em Gotham. E isso daqui é o que o pessoal na televisão às vezes fala, que é o episódio piloto Backdoor. Que é quando uma série introduz um personagem pra tentar criar um buzz em cima disso e depois fazer uma série spin-off. Isso já aconteceu diversas vezes no próprio Arrowverse, né? O Flash apareceu pela primeira vez na série do Arrow. Star Trek já fez isso. É uma parada muito comum de acontecer. Porque a gente vê que o Jason Todd, ele tá com seus próprios problemas ali. Também é estabelecido que esse Jason Todd não tem muito dinheiro e ele tá meio que ajudando a Barbara Gordon, a polícia, recebendo uma parcela de dinheiro. Ele não tá sendo vigilante de graça, ele tá recebendo por isso. Então você vê que eles criam todo um monte de plot aí pro Jason Todd, porque eles querem emplacar isso numa série dele. É só que aí faltou o choque de realidade pros Titãs, né? Não vai ter 5ª temporada, quanto mais série spin-off do Jason Todd. Acorda pra vida, né, amigo? Ah, Gabriel, mas colocaram o Jason Todd porque o Tim Drake foi buscar o informante em Gotham. Não! Porque aí o que vai acontecer ao longo de todo o episódio, o Jason Todd vai ficar conversando com o Tim Drake ali na base dele, eles vão treinar. Depois desse treino, o Jason Todd vai deixar que o Tim Drake enfrente sozinho capangas que invadem a base dele. E o Jason Todd vai ficar observando o Tim Drake enfrentar esses capangas. E tudo isso sob o pretexto que fazia parte do treinamento dele, porque ele não vai ser um vigilante até de fato lutar com alguém a sério. Só que aí, de novo, esses roteiristas estão malucos, porque eles não assistiram a 3ª temporada. O Jason Todd ficou a temporada 3 inteira reclamando dos métodos do Batman. Ah, mas que o Batman fazia isso comigo? Ah, mas que o Batman treinava mal? Ah, mas que o Batman era um péssimo pai? Ah, mas que o Batman sei o quê? Aí o Jason Todd, quando ele tem a chance de acolher um Robin pra ser o seu pupilo, o que ele faz? Coloca o jovem Tim Drake inexperiente lutando contra 3, 4 capangas ali. Pô, velho, de novo, velho, alguém lê esses roteiros? Alguém assistiu esses negócios? Porque eu assisti, eu tô na minha beira da insanidade. Inadmissível. O Jason Todd, por mais ruim que seja o personagem dele, fazer uma sessão de treinamento com perigo real, nível Batman, que era o que ele tava reclamando na temporada 3 inteira. Não dá, não dá. E, velho, eu tô aqui há 40 minutos e ainda não terminei. E tem mais coisas absurdas acontecendo. Porque assim, ó, tudo isso poderia até ser bem justificado se o Tim Drake voltasse com uma informação. Só que ele não volta. Depois que acontece essa sessão de treinamento aí,
O Jason fala, muito bem, Tim Drake, você foi muito bem. Agora, se eu tiver alguma informação, eu te dou. Como assim, se você tiver mais informação, você dá depois? O cara foi pra Gotham pra isso. E aí vão me dizer que tudo isso foi uma fachada do Dick Grayson só pra treinar o Tim Drake? Não, eu até toparia uma coisa absurda dessa no episódio 2 da 4ª temporada. Eu até entenderia. Penúltimo episódio da série, você tira um personagem do núcleo principal enfrentando o vilão da temporada pra levar ele pra uma outra cidade, pra ele receber o treinamento de um Robin que morreu e ressuscitou, pra ele vir aqui e dizer, agora ele é um Robin que vai ser melhor. Pô, veio! E ainda tem esse negócio que o Jason Todd dá uma moto pro Tim Drake. 5 minutos antes, eles estabeleceram que o Jason Todd não tem dinheiro, tá ajudando a polícia e querendo pagamento. E ele dá uma moto pro Tim Drake. Por quê? Gabriel, mas é que ele é orgulhoso, ele não quer aceitar o dinheiro do Batman, do Dick Grayson. Pra cacildas que ele não quer receber o dinheiro de ninguém. Não importa, velho. Por que 5 minutos antes você disse que ele não tem dinheiro e no minuto seguinte ele tá dando uma moto pro amigo que ele acabou de conhecer? E bem, envolvendo a subplot do Tim Drake, é isso daí, ele volta pra Gotham e não aparece mais no episódio. E a outra coisa é que apesar de tudo isso que eu reclamei da parte do Tim Drake, ela é de longe a melhor parte do episódio. Se eu fosse dar uma nota só pra parte do Tim Drake, é nota 6, é aceitável. O que acontece na história principal em Metrópolis, isso não é aceitável. A Mother Mayhem, ela reaparece no esconderijo secreto lá da Igreja do Sangue, o que eu acho bizarro, porque os Titãs estavam tentando encontrar a Mother Mayhem naquele momento. E eles não pensaram em ver no esconderijo secreto antigo deles? Por que eles não lacraram o lugar, destruíram o lugar? Eles têm toda a estrutura do Star Labs e não fizeram nada pra impedir que pessoas entrassem ali. O resultado disso era óbvio, né? Quando eles voltassem pra Metrópolis, eles reentraram na base secreta deles. Enfim, a Mother Mayhem tá com a Igreja do Sangue ali e ela chama aquela pessoa que era meio que a namorada do Sebastian lá nos primeiros episódios, lembra disso? E ela mata essa pessoa pegando o coração dela e esmagando o coração pra formar uma pedra vermelha. E que depois ela vai usar isso daí no Sebastian Blood. E bem, voltando pros Titãs, você sabe o que acontece? Os Titãs se separam de novo. Não é possível, todo episódio eles se separam. A Estelar, ela tenta resolver os problemas sozinha. E ela consegue uma informação de um possível paradeiro do Superboy. E esse local era onde estava a Mercy, que é aquela pessoa que ajudava o Lex Luthor, lembra da 2ª temporada? Que também tinha aparecido nessa 4ª temporada para ajudar o Superboy. Só que a Estelar, ela decide fazer tudo isso sozinha. Ela não avisa ninguém. E com isso vai acontecer algumas cenas lamentáveis, né, dos Titãs, perguntando onde que tá a Estelar. O Dick Grayson aparece ali. Ô, pessoal, vocês viram a Estelar? Não vi. A gente tem que achar a Estelar. Ela está em algum lugar aqui do Star Labs. Tá, vamos procurar a Estelar. De novo, esse é o penúltimo episódio e eles não sabem nem onde tá a Estelar. E toda essa subplot é absolutamente inútil, porque 2 minutos depois, eles encontram a pessoa que ajudou a Estelar a encontrar a assinatura de calor do Superboy e eles descobrem a localização da Estelar. Dura 2 minutos. Enquanto isso, a gente tem o nosso vilão. E é aqui, na figura do nosso vilão, que vai acontecer as coisas mais absurdas desse episódio. Porque no episódio anterior, com um diálogo de 2 minutos, o Superboy convenceu o Sebastian Blood a matar a Mother Mayhem. Só que agora a Mother Mayhem tá viva e ela volta a aparecer. Ela aparece ali no apartamento do Sebastian Blood do nada e usando aquela pedra que ela conseguiu, ela coloca a pedra dentro da mão do Sebastian Blood e com isso o Sebastian Blood simplesmente volta a ser fiel à Mother Mayhem. Só que 2 minutos depois aparece o Superboy no apartamento dele e eles têm meio que uma espécie de mini confronto ali e o Superboy com isso ele pede um segundinho e ele usa a sua super velocidade, sai e volta com um cara da Igreja do Sangue. E eles fazem uma tortura com esse cara da Igreja do Sangue pra ele admitir que a Igreja do Sangue estava manipulando o Sebastian Blood. E com isso, o Sebastian Blood volta a ser fiel ao Superboy. Cara, que história maluca é essa? O cara era fiel ao Mother Mayhem, daí é fiel ao Superboy, aí é fiel ao Mother Mayhem de novo, aí é fiel ao Superboy. E tudo isso em cima de diálogos super rasos. Mas, no final, ele fica do lado do Superboy. E eles decidem juntos irem matar a Mother Mayhem de vez. Só que o que o Sebastian não sabe é que lá no fundo o Superboy quer trair o Sebastian. Porque ele tem medo que o Sebastian de alguma forma acabe invocando o Trigon no momento de loucura dele.
ele só se faz de amigo do Sebastian pra conseguir matar a Mother Mayhem, mas no fim ele quer realmente matar o Sebastian. Enquanto isso, a gente vê a Estelar conversando com a Mercy. E 2 minutos depois, aparece ali os Titãs. O Dick Grayson, né, tem uma conversa com a Estelar de... Pô, Estelar, mas a gente combinou que ia fazer tudo junto e você sai aqui sozinha? Pô! E aí a Estelar diz, tem razão, vamos fazer isso tudo junto. Só que eles não sabem exatamente o que fazer. Eles só sabem que tem que fazer alguma coisa, mas não sabem o que. É então que vai ter um outro momento inacreditável do episódio. Porque antes da Estelar chegar nesse lugar, tem uma cena da Mercy deletando arquivos que estavam no computador da LexCorp. São arquivos secretos do Lex Luthor, que estavam ali e ela deletou. E beleza, assim, ó, ela deleta e daí aparece a Estelar. Quando os Titãs aparecem junto com a Ravenna, o Dick Grayson e o Mutano, acontece a parada mais preguiçosa que eu acho que eu já vi num roteiro da DC. Não tô brincando. O Mutano vai no computador e na lixeira tá os arquivos que a Mercy deletou. E um desses arquivos é o projeto Estelar, o projeto Starfire. E esse é o projeto que emula os poderes da Estelar. E eles pensam que se eles utilizarem esse projeto que tem os poderes da Estelar, eles vão poder fazer a profecia com esse objeto sem a necessidade da Estelar se matar. Sem fazer o sacrifício da Estelar. E aí, olha, parabéns pro roteiro. Se superou nessa, hein? Não é possível que alguém tenha tamanha preguiça. Que o arquivo tivesse uma senha e a Mercy coopera dando a senha. E bem, agora que os Titãs sabem da existência desse projeto Starfire, eles vão até a localização desse lugar. E é no meio desse caminho que eles encontram o Superboy. E o Superboy tá ali e ele pede desculpas por tudo que ele fez. E ele admite que ele não tava do mal, ele só queria realmente ajudar a deter o Sebastian. E o Dick Grayson diz ali, eu sabia que você tava do nosso lado. E ele perdoa facinho o Superboy, ele volta pra equipe. E assim eles vão juntos pra dentro ali do projeto Starfire, que tem essa esfera aqui. E o que acontece é que a Estelar, ela tem que armazenar a energia dela, só que ela não pode chegar no 100%, porque se ela chegar no 100%, vai destruir a Terra. Então ela começa a colocar a sua energia e eles vão até o 98,6%. O problema é que eles não sabem se com 98,6%, isso vai ser o suficiente para deter o Sebastian Blood. Então, assim, eles só esperam que dê certo. Os Titãs entregam a esfera pro Superboy, porque como o Superboy é amigo do Sebastian, ele teria o momento perfeito para jogar a esfera no Sebastian Blood. Quando chega de noite, o Sebastian e o Superboy vão até o esconderijo ali da Mother Mayhem, e o Sebastian vai lá e com o chifre do Trigon mata a Mother Mayhem. E com isso absorve a energia dela. E o Superboy fica ali no canto, só observando. E quando o Sebastian mata a Mother Mayhem, ele pega essa esfera e eu juro por Deus, é uma Pokébola. É uma Pokébola. Ele pega a Pokébola, assim, tem até um ângulo meio Pokébola lá do Pokémon, que as Pokébolas ficam gigantes. E ele joga a Pokébola, e a Pokébola chega no Sebastian Blood e dá um efeito dele ficar dentro da esfera, azul. É uma Pokébola. Os caras queriam fazer uma homenagem ao Pokémon aqui, não pode. Assim, ó, isso é absurdo, mas pelo menos entra no brega exagerado que eu até gosto de Titãs. Eu não tô reclamando, eu só tô estupefado porque eu já não acredito mais em nada que tá acontecendo nos Titãs. Eu já tô anestesiado, eu já levei tanto golpe que nem a coisa boa eu consigo mais elogiar. É só que também é inacreditável. É inacreditável esse plano. E bem, ele joga a Pokébola, o Sebastian Blood fica dentro e fica... Oh! Só que é óbvio que não termina aqui. A Pokébola tinha 98,6% de chance de capturar o Sebastian Blood. Não era uma Master Ball. Eles tinham que ter usado uma Master Ball, sinto muito, Superboy. E o Sebastian Blood foge da Pokébola. E aí, quando ele foge, ele entra na sua Ultimate Form. Ele tá com o seu uniforme bem igual ao dos quadrinhos e muito mais poderoso por causa da Mother Mayhem. E o Sebastian vê que o Superboy, ele é um inimigo, ele nunca foi um amigo dele de verdade, joga o Superboy pra longe, fica inconsciente, e é quando finalmente ele assopra no chifre do Trigon. Ele assopra o chifre do Trigon, é isso aí. Imediatamente dá uma nuvem no céu ali, o Trigon tá sendo invocado. Óbvio que o plano de 5 minutos que eles elaboraram deu errado, né? Eles pensavam que ia dar certo isso aí. Não era uma Master Ball, se fosse uma Master Ball ia ter funcionado. Sebastian Blood é um Pokémon lendário, vocês não podem capturar com uma simples Pokébola, tem que ser Master Ball. No máximo uma Ultra Ball, mas daí tem que colocar no Sleep. Nem isso eles tentaram. E é assim que termina o episódio, com a Estelar e os Titãs, né, se preparando pra invasão do Trigon. Quem sabe a Estelar tendo que fazer esse sacrifício final no último episódio. E olha, esses 2 episódios, eles estão de parabéns. Estou moralmente destruído, devastado psicologicamente. Eu lembro que lá na 3ª temporada eu surtei com o negócio da chuva
roxa, do Purple Rain que eles fizeram. Esse episódio era bom, comparado a esses. O episódio 10 é um dos piores episódios que eu vi envolvendo o DC. Eu não tô brincando, não. É muito ruim. É vergonhoso. É ainda mais vergonhoso depois de ter saído do episódio do Mutano, que foi um episódio bom, eu elogiei, e a gente volta pra realidade dos Titãs da pior maneira possível. Com ideias bizarras, crossover da Patrulha do Destino destruído. Não tem nenhuma despedida deles ali. O Cyborg dá um tiro no céu, fica tudo branco, é isso aí, é essa a participação do Patrulha do Destino. Essa parada do episódio 10, do Sebastian Blood fazer um videogame do mal, matando o desenvolvimento que eles fizeram a temporada toda, que já não foi lá essas coisas, né? Mas dá esse plot twist pra fazer uma coisa totalmente episódica, porque esse plano do videogame é só um episódio, e depois disso a gente volta pra Estaca Zero, é inacreditável. Dá um clipe montagem ali inacreditável. E o pior disso é o roteiro querendo fazer coisa séria, mostrando a imprensa repercutindo o jogo, e que o Sebastian Blood é procurado, e que as ações da LexCorp caíram. Cara, dane-se as ações da LexCorp. Mas isso afeta o psicológico do Sebastian Blood, e daí ele vai e trai o Superboy, ele vai e trai de novo a Mother May, ele volta depois da pessoa. Cara, se decide o roteiro. Eu tava realmente querendo me importar com o Sebastian Blood. Assim, ó, até o episódio 9, eu realmente queria me importar com ele. E esse episódio 10 aí, vou virar o deus do videogame com meu plano do mal videogame no celular. Na minha opinião, a única coisa que funciona nesses dois episódios é a parte do Tim Drake com Jason Todd. E olha lá, hein, porque eu ainda critiquei muito isso. Critico muito mais o fato deles terem a coragem, a ousadia e a alegria de querer fazer um spin-off de Capuz Vermelho. Mas tem que ter muita coragem, porque noção eles não têm. Nenhuma, aliás. Não, ninguém quer ver spin-off de Capuz Vermelho da série Titãs. Mas enfim, jogaram essa ideia. Funciona pra ser nota 6. O resto aí do episódio 11, principalmente envolvendo as 300 reviravoltas do Sebastian Blood, não dá. E tem esse negócio do Projeto Starfire que vira Pokébola. Assim, ó, essa ideia é tão brega que eu até quero elogiar. É só que em nenhum momento a série entra nesse tom mais leve que tem o episódio 9. O episódio do Mutano é super brega, super exagerado, e é divertido por causa disso. E aí a gente volta pra seriedade e, tipo, ninguém percebeu no roteiro que essa bola aí parecia uma Pokébola. Funciona exatamente como nenhum dos Titãs faria uma piada assim, porque é exatamente uma piada que os Titãs fariam, sabe? Mas é super sisudo, super sério o tempo todo. E assim, ó, chegou a hora da nota. O episódio 10 não tem salvação. Nota 3. Olha, eu acho que é o pior episódio da série. Com esse roteiro não dá pra perdoar. O episódio 11, por ter a parte do Tim Drake, ter o uniforme muito bonito do Tim Drake, eu vou dar nota 4, porque essa parte é nota 6, mas o resto ali do Sebastian Blood, nota 2. Eu fico realmente com uma pena, porque eu na outra semana tava super esperançoso. Ah, mas agora a gente vai encerrar, pelo menos com uma nota 6, positivo. Olha, eu realmente não esperava, assim, episódios tão decepcionantes dos Titãs essas 2 semanas aí. E agora só falta um episódio. Bem, de novo, assim, eu não tô esperando nada desse último episódio. Mas vai que seja bom. E é o último episódio, o último vídeo dos Titãs vai ser semana que vem. Ah, eu não acredito nisso. Vou ficar com saudade, admito. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer.